Uma em cada 160 crianças em todo o mundo possui o transtorno do espectro autista. A condição não tem cura e persiste até a vida adulta. Porém, quanto mais cedo for diagnosticada, mais chances o indivíduo tem de apresentar avanços por meio de tratamentos e terapias. Além de informações sobre o tema, o Saúde em Dia de hoje traz histórias comoventes. Na APAE de Caratinga, vamos conhecer o trabalho feito há mais de 45 anos. No Centro de Reabilitação FUNEC, vamos vivenciar experiências positivas alcançadas com a musicoterapia e o relato de uma mãe que faz a gente refletir sobre o significado das diferenças. O transtorno do espectro autista foi descrito pela primeira vez em 1943. A medicina percorreu um longo caminho até aqui e hoje percebemos uma maior conscientização sobre o tema. Bom, o autismo ele é uma doença, né? E ele é caracterizado por um interesse diferente, né? Ele pode acontecer na criança e permanece no adulto. É uma doença que segue a vida inteira do paciente, está presente desde o nascimento. Então, desde o nascimento, a gente percebe que a criança ela tem um interesse diferente. E a interação social dela também é mais restrita. O nome autismo, né, vem disso daí, do auto, do próprio. Então, é como se a pessoa vivesse no mundo dele mesmo. É claro que não é exatamente isso, porque a gente tem graus diferentes de autismo. Antigamente, a gente falava em autismo típico, autismo atípico, síndrome de Asperger. Né? Hoje não, hoje fala em transtorno do espectro autista. Então as características é o interesse, né, diferente, uma interação social diferente, né, eu diria, ensimesmamento do paciente. Então a gente percebe isso logo na criança, quando é um autismo com mais intensidade. Às vezes o pai e a mãe, de tão diferente que é o interesse social da criança, o pai e a mãe acham até que ele é surdo, porque chama ele não reage, sabe? A criança ela desenvolve a motricidade, o andar, às vezes, todos nos tempos normais, mas como o social não é muito bom, a fala às vezes demora um pouco mais a ser desenvolvida. Então essas são as principais características, mas tem um monte de coisinhas que tipificam mais, né? Por exemplo, é comum eles terem movimentos estereotipados, né? Igual mexer a mão, que a gente chama de flap, né? Quando eles estão assim... Um paciente uma vez me falou que ele faz isso para poder dar um tempo para pensar a emoção que ele não consegue trabalhar ela direitinho, né? Então é como se esses movimentos assim dessem um tempo. Quando eles são menorzinhos, eles costumam andar nas pontas dos dedos, né? Então, assim, é todo um conjunto de sintomas, né? É uma grande quantidade, né? Que a gente vai tipificando, mas de uma forma geral é isso aí. É uma condição clínica, é um transtorno mental que exige atendimento, né? Sempre, desde que diagnosticado. A gente diagnostica o quê? Né? Então, necessita de tratamento desde sempre. Nem sempre vai necessitar de um tratamento farmacológico. A farmacologia ela serve para dar uma acalmada no paciente, dar uma concentrada nele, né? Mas desde sempre precisa de tratamento. E se precisa de tratamento? Tratamento o quê? Ele precisa de fonoaudiólogo, precisa de terapeuta ocupacional e precisa de psicólogo. Desde sempre. Quanto mais cedo começar o tratamento, melhor. Quanto mais rápido começar, menor vai ser o acometimento do paciente. Hoje em dia, a gente só classifica como transtorno do espectro autista. Mas a gente só uma classificação mais antiga, a gente tem o autismo de alto desempenho, autismo de baixo desempenho, autismo típico, autismo atípico, né? E assim, ele vai de uma gradação que vai desde o paciente ligeiramente afetado pelas características da doença, até um paciente muito afetado, que seria o menos afetado. A gente veria essa pessoa
como uma pessoa excêntrica, que tem um interesse um pouco diferente, um contato social um pouco menor, uma certa dificuldade em entender o jogo social, uma certa dificuldade em entender expressões, né? Que seria um caso mais leve. Por exemplo, uma criança ou até um adolescente, que a gente olha a vida dele para trás e a gente vê que ele nunca se envolveu em grupos, mesmo que seja uma característica da idade, né? Mas tem um desenvolvimento escolar absolutamente normal, ou até um desenvolvimento escolar melhor do que o dos outros. Desde um caso mais leve até um caso muito comprometido, em que a pessoa não consegue falar, ele não olha nos olhos de jeito nenhum, ele vive realmente no mundo totalmente dele, aquele de filme, né, que a pessoa só balança, né, que existe, né, não é só no filme que tem, não. Um exemplo de filme, né, que a gente pode dizer, a gente tem um clássico antigo, chama Rain Man, com Dustin Hoffman e Tom Cruise. Os dois são novinhos no filme, né? É uma obra de arte, vale a pena assistir. E está passando na Netflix agora. O Rain Man seria um cara com comprometimento médio. Uma série que está passando chama Atypical, também muito boa. Essa série já é mais recente, né? Eu acredito que de 2018. Um adolescente, a mãe, o pai e a irmã, que também é adolescente. E os conflitos familiares gerados a partir da doença do filho, que é o filho mais novo, se não me engano. Muito bonito de se ver também. Desde que foi descoberto, pesquisadores tentam identificar as causas do autismo. Provavelmente você já ouviu falar sobre as possíveis relações com fatores genéticos ou com o consumo de agrotóxicos. Mas o que será verdade e mito nessas informações? O autismo ele é um transtorno que hoje chamamos até de um espectro, porque ele é multivariável. Existem casos que são leves, até casos realmente mais graves, onde que, de certa forma, podemos falar até em questão de limitação, incapacidade. Ele gira, basicamente falando, em 3 esferas. A criança, que ela é portadora de autismo, está dentro desse espectro, vai ter um comprometimento na comunicação, na interação, no aprendizado. E isso é, até então, uma causa genética, basicamente falando genética. Anos atrás, acreditava-se que a causa girava em torno de causas ambientais, só que isso há muitos anos atrás. Hoje sabemos que em torno de 90% a contribuição ela é genética. Existem proteínas, várias substâncias que precisam existir trabalhando de uma forma organizada e equilibrada no nosso cérebro, para que comunicar, se expressar, interagir, que são funções cerebrais, possa ser exercido da melhor forma. No paciente com autismo, devido a uma produção, uma síntese um pouco alterada de algumas proteínas, essa comunicação, esse funcionamento do cérebro vai ficar, de certa forma, alterado, trazendo esses prejuízos. A gente já tem conhecimento de alguns deles, mas também sabemos que é contribuição de vários genes. Não é simplesmente determinado gene que é, digamos assim, o culpado de acarretar esse transtorno, variados. Visto que ele é uma condição com contribuição genética muito grande, de fato, uma história familiar, casos semelhantes na família, é um fator de risco muito importante. A presença de casos do espectro autista na família levanta para a gente uma possibilidade do desenvolvimento maior em familiares. O ambiente, sabemos que ele interfere até mesmo na expressão genética, né? Fatores ambientais podem contribuir modificando a expressão genética. Ultimamente tem-se ouvido muito sobre dieta, sobre até mesmo a dieta com glúten, e isso pode modificar, isso pode causar. De fato, ainda não temos comprovação científica, até mesmo para recomendar uma dieta livre do glúten.
que é uma proteína, né, encontrada nos cereais. Não é incomum ver algumas famílias que adotaram essa postura perceber diferença na criança, mas ainda não temos uma comprovação para recomendar de rotina essa conduta, por exemplo, né? Então, assim, o ambiente, ele interfere, sim, digamos que em torno de 10%, e especialmente no sentido que ele pode influenciar na expressão genética. O uso de agrotóxicos, especificamente o glifosato, que é um grupo de produto utilizado para controle de ervas daninhas, ele tem sido feito alguns registros danosos à saúde humana. Seja lá como for, não há uma definição conclusiva, porque há os embates, porque os interesses são múltiplos. Hoje o glifosato é amplamente usado no mundo inteiro e há também, inclusive, relatos de que ele pode estar associado a autismo. Há uma professora, uma doutora do Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos Estados Unidos, ela tem relatos de que até o ano 2025, provavelmente, quase 50% das crianças que vivem em áreas de exposição, de aplicação de agrotóxicos, especificamente do glifosato, poderá estar susceptível ao autismo. Contudo, existem também estudos contrários que acham que esse estudo dela, ela pega relatos que não pode ser tão conclusivo assim. Seja lá como for, eu recomendo que todos aqueles que possam fazer uso de produto o façam com receituário agronômico, tenham muito critério, porque não precisa ser cientista para entender que tudo que é químico, se não bem administrado, ele tem um defeito nocivo no meio ambiente muito grande. Quando se trata de saúde, um dos nossos maiores inimigos é a falta de informação. Por isso, se você tem dúvidas sobre alguma doença, observa mudanças no padrão de comportamento das pessoas ao seu redor, por exemplo, consulte o seu médico e outros profissionais confiáveis para receber orientações adequadas. E se você busca informação de qualidade, aqui no Saúde em Dia tem. Um dos tratamentos aplicados na rotina de crianças e adolescentes com autismo é a musicoterapia. Quer saber mais? Então fica comigo. Desde 2015, a Fundação Educacional de Caratinga é mantenedora do Centro de Reabilitação, referência local e regional no tratamento e reabilitação de pacientes com deficiências. Dentre as inúmeras terapias oferecidas no Centro de Reabilitação, a gente foi conhecer os benefícios da música no tratamento de crianças e adolescentes com autismo. Então, no Centro de Reabilitação a gente realiza todas as terapias que a gente realiza aqui, os nossos autistas eles participam, né? Então nós temos terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, temos ecoterapia e a intervenção comportamental em psicologia, né? A intervenção comportamental ela é a primeira linha de tratamento para autismo, que é o método ABA, que geralmente as pessoas dizem, né? Mas que é a análise de comportamento aplicada, que é o modo como eu atendo os pacientes aqui. E temos também a intervenção em musicoterapia, que é uma intervenção que ela é complementar às outras intervenções, né, básicas, que é a terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia, e ela vai usar a música e os elementos musicais para poder desenvolver algumas habilidades que a gente vê que fica um pouco prejudicada nas crianças portadoras do autismo. Primeiro, no caso, né, das crianças, a gente faz uma anamnese musical, que é para verificar qual o repertório que a criança já traz, porque a gente vai trabalhar com a criança inicialmente com o repertório que ela conhece. Então a gente vai conversar com os pais, ver o que a criança gosta, o que ela escuta em casa, se ela gosta de música, porque às vezes o autista ele pode ter uma alteração sensorial. Então, às vezes é uma alteração auditiva, às vezes tátil. Então, se ela tiver alguma alteração auditiva, a gente vai ter que adequar também. Que tipo de instrumento que a gente vai usar, a altura do instrumento, porque às vezes a criança tem uma hipersensibilidade auditiva, né? Então ela não tolera barulhos muito altos. Então a gente vai ter que se adequar a essa necessidade da criança e a partir desse repertório que ela traz, a gente vai conseguir trabalhar várias habilidades. Por exemplo, a gente vai trabalhar contato visual da criança, a gente vai trabalhar a linguagem expressiva, né, através da música, a gente vai trabalhar às vezes nomeação, esquema corporal,
né? Vai trabalhar também a questão da linguagem receptiva, da criança conseguir atender comandos, né? Então, através da música a gente consegue trabalhar essas habilidades e as outras terapias também vão potencializar esse ensino de habilidades. A primeira coisa, assim, que até eu conversei com o Ed, com os outros psicólogos que atendem ele aqui, a questão social dele melhorou, sim, 100%. Porque o negócio dele, ele é filho único. Então, não tem criança por perto dele. E era só eu e o pai dele. Então, assim, quando ele começou a vir pra cá, essa questão do contato social dele melhorou muito. Foi uma das coisas, a primeira coisa que eu percebi foi isso, que antigamente ele não mandava beijo pra ninguém, não encostava. Hoje em dia ele abraça, ele beija, a pessoa pede pra ele dar tchauzinho. Quando ele quer, ele dá o tchauzinho dele. Mas assim, a questão social mesmo foi o que mais melhorou. Agosto do ano passado ele começou aqui no Cazu. Na época foi até pra mim mais minha esposa, porque assim, ele fazia terapia fechado. E a gente viu que isso não estava surtindo uma coisa muito positiva. Aí nós pensamos dentro dessa temática do espaço aberto, né? Porque aqui basicamente todas as terapias, elas reproduzem bem o que seria o dia a dia. Então nos últimos meses, né, a gente viu o avanço. Dentro da música, o mais interessante é o cantar, né? Que agora sim, leva uns dias, né, Letícia? Mas depois de uns dias ele começa a cantar as músicas que ele desenvolve aqui. E sobretudo também para a parte sensorial, porque eles são muito sensíveis em relação a sons, até a parte do tato também, ela é bem sensível. Então a música ela ajuda, inclusive nesse sentido. Até o organizar também, né? A fala acaba ajudando também, porque ele canta várias músicas hoje, que começou com a Letícia. O mais interessante de tudo foi o avanço nesses últimos tempos. Porque assim, se eu pudesse falar com os pais sobre questão de terapia, alguma coisa assim, ou sobre o autismo também, que no primeiro momento a gente toma um choque, porque você muda bastante a sua visão de tudo ao entorno. Você tem que mudar até por questão de... porque senão a criança não desenvolve. Então se os pais estão vendo alguma coisa que está acontecendo, procura um profissional da área, dê uma olhada, porque é importante para eles. O Gabriel, ele desde 1 ano e 8 meses, ele está em processo de tratamento, começou com os 2. E hoje a gente vê o tanto que foi positivo para ele, até para a vivência social dele, foi muito importante. A gente acabou de conhecer exemplos de famílias com filhos autistas e elas nos mostraram que, apesar das dificuldades, o diagnóstico não é e nem deve ser encarado como sentença. Todos nós somos diferentes em maior ou menor grau. Olha que história linda vamos conhecer agora. A Cristiane é mãe da Sofia e o relato dela tem muita coisa para nos ensinar. Oi. Meu nome é Cristiane Munhoz e eu sou mãe da Sofia, uma menina que, entre várias características, é autista também. Ela tem 11 anos e a gente recebeu o diagnóstico de autismo da Sofia quando ela tinha 2 anos. Esse diagnóstico foi precoce, o que ainda, infelizmente, é bastante raro no Brasil. A gente luta bastante para que o diagnóstico seja cada vez mais precoce, para que as intervenções venham de maneira também mais rápida, para que essas crianças tenham o máximo de qualidade de vida que elas podem ter, e elas podem, porque elas têm um potencial maravilhoso, imenso. E na época, na verdade, do diagnóstico da So, ela foi muito prematura, né? Ela nasceu de 27 semanas, era muito pequenininha, então a gente esperava alguns atrasos, na verdade. Mas esses atrasos, eles não vieram da maneira típica, né? E, na verdade, na época, a tia do meu ex-marido, do pai da Sofia, que é médica, ela chegou a apontar algumas coisas pra gente que são bastante características, né? Como, por exemplo, a gente chamar a Sofia não olhar, andar na ponta do pé. E essas coisinhas todas deixaram a gente com uma pulga atrás da orelha e a gente pediu uma avaliação que na época foi feita em conjunto por uma psicóloga e uma fonoaudióloga. E veio a primeira hipótese diagnóstica, né, de traços autistas e que no futuro se confirmou como autismo mesmo. No caso, até pelo fato da Sofia ter sido muito prematura e ter corrido risco de morte,
ter ficado 97 dias numa UTI, eu me lembro que talvez o diagnóstico para mim também tenha sido bastante diferente do que para a maioria das pessoas, né? Que costuma ter um luto muito grande pela perda do ideal do filho, né? Daquele filho muito imaginado. Para mim, o fato da Sofia estar viva era tão maravilhosamente divino, eu era tão grata. E isso eu não estou falando por demagogia, não, é muito real, sabe? E que para mim o autismo era mais um dado. Eu não tenho outro filho, eu não tenho uma criança neurotípica para cuidar, então a minha única história de maternidade é com a Sofia. E foi com ela que eu aprendi e aprendo todo dia que coisas que às vezes são banais se tornaram banais, bobas para outros pais, como o filho comer alguma coisa diferente, para a gente é uma alegria maravilhosa. Assim, a Sofia me traz o instante de deslumbramento, sabe, de descobrimento da vida a cada segundo, que é uma coisa que a gente vai perdendo, né? A vida parece que se torna pouca, banal, boba pra gente. E para essas crianças, ela é sempre uma descoberta, e uma descoberta carregada de encantamento. E isso é muito importante. O aprendizado que a Sofia me trouxe e me traz para minha vida me fez, com certeza, sem sombra de dúvida, uma pessoa muito melhor. E eu passei a estudar o autismo. Hoje eu integro o PPGAC, que é o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Unirio, com uma pesquisa de formação para palhaços e palhaças para atuar na terapêutica global com crianças autistas entre 10 e 12 anos. O meu estudo é um estudo interdisciplinar entre teatro e neurociências. Eu estudo o cérebro autista, o que é uma honra para mim. Eu acho que essas crianças, elas... ao contrário do que a gente às vezes pode achar, coitadinhas, que a gente tem um pouco dessa tendência de botar todo mundo, né? Eu deficiente, coitado, de despotencializar essas pessoas. Eu acho que é o contrário, que a gente devia passar a olhar para essas pessoas como simplesmente uma pessoa diferente, cheia de potencial, e um potencial que às vezes a gente não tem e que a gente não conhece. E é isso, eu gostaria muito que os pais, quem passam por isso, que enfrentam isso, tenham esse olhar que nunca deixa a criança menor, sabe? Essas crianças são maravilhosas, elas têm um cérebro muito mais potente que o nosso, mas o fato da gente não entender não significa que elas não estejam funcionando, né? Como a gente gostaria ou como a gente imagina. Não, essas crianças, elas têm o cérebro preservado, elas são extremamente inteligentes, mas não funcionam da mesma maneira que a gente. É só isso, sabe? Elas vieram mostrar pra gente que o mundo pode ser diverso, que a nossa história, ela pode ser mais inclusiva. Não tem como não se emocionar, né, gente? E daqui a pouco tem mais. Vamos falar sobre a Berenice Piana, uma mãe que lutou pelos direitos do filho autista até conseguir transformá-los numa lei em 2012. Eu volto já. Uma super mãe. Berenice Piana tem um filho autista e transformou sua história em exemplo de superação e numa lei que hoje leva seu nome. Em 28 de dezembro de 2012, foi instituída a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garantindo aos autistas os mesmos direitos já previstos para pessoas com algum tipo de deficiência. A conquista garantiu aos autistas acesso a serviços de saúde e educação, ao mercado de trabalho, aposentadoria e assistência social, e abriu caminho para que as famílias buscassem amparo na lei, se necessário. De acordo com a Lei 12.764/2012, dispondo que o autismo pode configurar-se em duas situações: a deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação social,
deficiência de comunicação, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao nível de desenvolvimento, bem como situações de comportamentos motores ou verbais estereotipados e repetitivos. Enfim, aí depende de um diagnóstico médico que vai apurar o que é o autismo, bem como o seu grau. O que é deficiência? É qualquer limitação que atinja a pessoa sob os aspectos mental, físico, sensorial, psicomotor, etc. E leva-se em conta um critério biopsicossocial. E com isso é dever do poder público, né, no caso das escolas públicas, o poder público tem o dever de assegurar este direito. Em especial, professores especializados na educação, nesse tipo de educação. Essa mesma legislação que eu mencionei também garante o acesso do autista aos tratamentos que forem necessários. Melhor dizendo, a lei não vai falar o autista tem direito ao tratamento X e Y. Esses tratamentos são os que o médico, né, o médico prescrever. Por exemplo, atividades de fonoaudiologia, musicoterapia, ludoterapia, ecoterapia, né, etc. E aí dependerá do grau do autismo e da prescrição médica. Sendo comprovado que é preciso qualquer desse tratamento, a saúde pública deve assegurar. Caso não assegure, ela pode ser demandada pelo interessado e, comprovado o descumprimento, pode ser compelida a administração pode ser compelida a executar. Ela nasceu em 1972 com o objetivo de despertar na comunidade a conscientização sobre a importância do olhar de carinho e atenção para as crianças e adolescentes com necessidades especiais. Atualmente, a APAE de Caratinga atende aproximadamente 400 alunos, contando com 2 sedes. A APAE foi criada em 1972, né? Então, pela senhora Laís Lugan. Daí, começaram-se a desenvolver, né? Foram poucos, a princípio não tinha a quantidade que nós temos hoje de assistidos, né? Hoje nós temos quase 400 assistidos, de 4 e 5 anos a educação infantil. De 6 acima é o ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. E EJA, que é acima de 15 anos, né, para quem já cursou os anos iniciais e que tenha mais de 15 anos, aí sim é a educação de jovens e adultos. Quem está matriculado na escola da APAE é só na escola da APAE. Agora, nós temos alguns que vêm para terapias, né, que participam de terapias na parte toda clínica, de acordo com a necessidade, com as vagas existentes, né, que estudam em outra escola particular, estadual, municipal, enfim, né, outra escola que não seja uma escola de educação especial como a nossa. A inclusão hoje vem tomando rumos diferentes, né? A gente nunca chega ao ideal. A gente percebe que já se cresceu muito, já houveram evoluções a favor dessa inclusão, mas ainda tem muito para crescer, ainda tem um caminho longo para ser percorrido. E ela só vem através do conhecimento, né? E o profissional de psicologia, como qualquer outro profissional, deve levar esse conhecimento, né? Tem o dever de compartilhar esse saber para que a partir do vizinho, né, do colega de trabalho, do amigo, do familiar, que tenha um pouco mais de informação a respeito de qualquer síndrome, né, mas também do autismo, essa inclusão ela pode ser mais efetiva. No contexto apaiano, na verdade, esse desafio se estende a todos os alunos, porque todos os nossos alunos apresentam uma necessidade especial. Mas tratando especificamente dos nossos alunos autistas, hoje, dentro dos nossos quase 250 alunos, aí eu estou falando de escola, nós temos 38 autistas, tá? Então, exige uma adaptação
da forma de trabalhar os conteúdos, a metodologia de trabalho é muito diferente, porque nós temos educação infantil com os alunos autistas, os anos iniciais do 1º ao 5º ano, e a gente tem também turmas da EJA, segundo segmento. Seria o que corresponde lá na escola comum do 6º ao 9º ano. Eu considero que nós já avançamos muito. Ainda temos muito para avançar, mas já avançamos muito. A primeira questão é essa consciência dos direitos que a própria legislação trouxe. E na medida em que a gente leva essa informação, ou que a sociedade busque também essa informação, fica mais fácil de lidar, né? A gente só sabe tratar com aquilo que conhece. Então, uma das melhores maneiras de evitar a discriminação e o preconceito é buscando o conhecimento. Então, as famílias estão trazendo os filhos mais precocemente para o diagnóstico, para a entrada, né, na escola. Então, a gente tem tido matrículas na educação infantil assim todos os anos. E quando a gente fala de uma escola inclusiva e da inclusão, a nossa PAI é uma escola inclusiva. Não quer dizer que essa inclusão só acontece quando o aluno portador de necessidade especial está lá na escola comum. Ela também acontece aqui. De que forma? Quando nós estamos trabalhando para que o nosso aluno ganhe autonomia, independência, construa saberes e conhecimentos que vão ser importantes para ele nas habilidades de vida diária, nas situações de vida prática. Então, esta inclusão, apesar de ser desafiadora, ela é possível. Eu fiquei encantada com o trabalho feito lá na PAI e também com o espaço e as atividades oferecidas aos alunos. Vale a pena conhecer. E antes de ir embora, eu estou sentindo que está faltando alguma coisa no programa de hoje. Gente, cadê a Marina? Oi, gente, cheguei com Conexão Saúde e hoje nós vamos falar sobre o autismo. Ele se dá de muitas formas e se manifesta de maneiras muito distintas de uma pessoa para outra. E para explorar um pouco mais esse assunto, separei 2 dicas bem interessantes que nos permitem entender melhor esse mundo interior dos autistas. Vamos conhecer? A primeira dica é o canal Diário de um Autista, criado por Marcos Petri há 4 anos para falar mais de sua condição e dos temas que envolvem esse universo. O resultado são vídeos incríveis que dão foco ao tema de uma forma diferente. Em um dos vídeos, Marcos conta que criou o Diário de um Autista porque sentia a necessidade de tratar o assunto de um jeito menos científico e mais prático, baseado em histórias contadas por alguém que vivencia a doença. Mostrar suas potencialidades, desafios e esperanças. Os vídeos incluem situações como autismo na infância, autismo e música, autismo e sexualidade, como não tratar um autista, convivência de um autista com amigos, rótulos, enfim, um mundo de informações sobre o assunto de uma forma leve e muito esclarecedora. O link está disponível nas nossas redes sociais, no canal do YouTube e no nosso Facebook. A segunda dica é uma série. Você já ouviu falar na The Good Doctor? Shawn Murphy é um jovem cirurgião autista que se muda de uma vida tranquila no interior para se juntar à unidade cirúrgica de um hospital renomado. Sozinho no mundo e incapaz de se conectar pessoalmente com aqueles que o rodeiam, Shawn usa seus dons médicos extraordinários para conquistar seus colegas e salvar as vidas dos pacientes. A série já tem 2 temporadas e a terceira já está sendo anunciada. Você pode assistir pelo aplicativo Globoplay. E aí, gostou das dicas? Anota tudo na agenda, programe-se e assista. São histórias incríveis que nos ensinam muito e valem super a pena acompanhar. Eu fico por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá! Valeu, Marina, um beijo e até a próxima! E para quem está nos assistindo, o Saúde em Dia de hoje fica por aqui. Não se esqueça de marcar presença nas nossas redes, se inscreve no nosso canal no YouTube, deixa um like no nosso vídeo e curta o nosso perfil no Instagram. Beijo!